Basta o Bruno aceitar. Boa noite, todo mundo. Fala, Bruno. Boa noite, chefe. Tudo Beleza? bem? Tá, Beleza? tá me ouvindo bem aí? Tá legal? Tá, perfeito, perfeito. Boa. Cansado hoje? Hoje foi puxado, né? Pouquinho, né? Bom, hoje a gente vai conversar com o Bruno Kelly, fotógrafo de Manaus, que trabalha basicamente para a Reuters, mas tem outros clientes também. Ele vai contar. Aqui é o espaço, é o Instagram do Espaço Cultural. Quando não tem pandemia, funciona ativamente, com cursos, palestras, exposições. Fica no Rio de Janeiro, na fronteira Santa Teresa, bairro da Glória. E aí a gente convidou o Bruno, que vem fazendo um trabalho belíssimo na cobertura do Covid em Manaus, que é um dos piores lugares, não só do Brasil, como do mundo, né? Nessa guerra da pandemia. Aí eu Verdade. queria abrir com você contando um pouquinho, brevemente, aí do teu início, como foi. Eu sei que você estudou jornalismo. Conta como você começou, que ano você começou e há quanto tempo você está aí na batalha. É, para quem não sabe, eu sou de São José dos Campos, né? Interior de São Paulo. Me formei em jornalismo, né? Em 2008. Cheguei a trabalhar no jornal O Vale lá, né? Onde muitos fotógrafos trabalharam na Folha Vale, né? Uma sucursal da Folha que tem lá, né? Muitos amigos. E de lá vem bastante inspiração e aprendizagem com a galera lá do Vale, né? E aí eu me formei e em 2009 recebi uma proposta do jornal A Crítica para cobrir uma licença de um dos fotógrafos aqui em Manaus. Eu nunca tinha vindo para a região norte. Logo quando eu me formei, eu montei um portfólio e disparei para um monte de jornal, onde pelo menos eu tinha um amigo para me dar um canto, assim, sabe? Eu queria sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, apesar de que quem me conhece sabe que eu sempre tive muita vontade de morar no Rio de Janeiro, trabalhar no Jornal do Brasil, mas foi bem na época que eu saí da faculdade, foi uma época difícil, né, para o jornalismo, o JB estava fechando e tal. E aí surgiu essa possibilidade de vir para Manaus, né? Uma coisa de destino mesmo, né? Então, eu aceitei, né, o desafio, né? E vim de Malicuia. Pô, fui super bem recebido por todos aqui, né? Tenho amigos aqui que eu considero irmãos, né? O jornal A Crítica na época era, né? Infelizmente está passando aí por dificuldades, né? Mas era um grande jornal. Participei de grandes coberturas, viajei, fiz viagens internacionais, cobri Rio mais 20 aí, né? E tinha muita gente boa que fazia coberturas de meio ambiente, né? Laís Farias, que hoje está na Amazônia Real, né? Cofundadora junto com a Cátia Brasil, para quem eu também colaboro, né? Tenho a honra de colaborar também. Jorge Dantas, que hoje está na WWF, e fora a galera, a equipe de fotojornalismo mesmo, né? O Aham. editor era o Clóvis Miranda, prêmio ESSO, né? Para quem não Sim, sim, sabe. sim. A gente tinha o Luiz Vasconcelos também, o WordPress Foto, né? E tudo bem nessa época que eu cheguei, né? Então, quando eu comentei com o meu editor, na época eu trabalhava no Vale lá, né? Era freela também, né? Falei, pô, recebi uma proposta de Manaus, lá da Crítica. Ele, pô, os caras acabaram de ganhar o ESSO e o WordPress, cara. Vai pra lá, meu irmão. Se não der certo, você volta. E aí daí foi eu tenho muita sorte assim, né, na vida, eu acho, assim, de pessoas boas que eu encontro na vida. E logo quando eu cheguei, Manaus também já foi eleita subsede da Copa, né? Eu lembro até que a cerimônia, né, de decisão eu ainda fiz para a P, né? Eu ainda fazia para a P com a Silvia, né? E aí depois, por conta das situações, eu depois acabei vindo a colaborar com a Reuters. Aí eu acho que Mas você começou colaborando com a Reuters ainda no através jornal. da crítica, né? Sim, Na sim. época que a gente usava material da crítica.
A crítica através do Célio Júnior, né, que depois foi o editor também, né, era o Célio e o Clóvis, né, o Clóvis era Aham, sub. Eles criaram uma agência dentro do jornal, que era a Amazon Press, isso. e aí era o Rick, né, que na época era editora da América Latina, né, se não me engano, ou Américas. E aí Isso. eles fizeram América uma Latina. parceria de usar o material da Amazon Press também na Reuters. E aí eu acho que foi uma pauta em Manaquiri, uma época de seca aqui, mortandade de peixes grandes por causa da falta de oxigênio no rio, né? O rio desce muito rápido e os peixes acabam morrendo. E foi uma pauta que teve bastante impacto, né? Inclusive foi até com a Elaíse Farias, aí, amiga de grandes pautas. Legal. E aí emplacou na Reuters, eu acho que criou uma visibilidade. E aí, por conta de amigos que também já colaboravam para a Reuters, como o Roosevelt lá de São José, acabei entrando em contato com o Rick. E foi E ficando. aí e fui ficando, sugerindo. Eu sempre gostei muito de vir para cá para conhecer o interior também, né? Apesar que Manaus é Amazônia também, né? A cidade É, não deixa de ser Amazônia. tem cara de Também Amazônia. É, tá dentro do contexto, né? caráter. Amazônia são várias Amazônias, né? Não, é claro que sempre tem um estereótipo e tal, mas a gente tenta fugir e mostrar também essas coisas, né? E Vamos aí a emendar, vida segue. vamos emendar aí na cobertura, no principal. A gente vai falar da cobertura do Covid, depois fala um pouco do seu dia a dia de um modo geral, mas vamos no mais importante, que tem sido essa cobertura do Covid. E como tem sido? Quais as principais dificuldades? Porque boa parte tem menos fotógrafos cobrindo a região norte, por incrível que pareça, do que as outras partes. Então, muita gente deve ter curiosidade de saber como está sendo a cobertura e as peculiaridades. As peculiaridades você já fez factual, já fez especial, já fez de tudo um pouco aí. Tá com um trabalho bem legal mesmo e tem feito mais coisas, continuando, mudando o que você já fez, né? Sem repetir, fazendo a mesma coisa sem repetir as fotos. É um Aí desafio, né? conta um pouco como é esse dia a dia do Covid agora. Então, Manaus, o Covid chegou aqui, né? Não tinha ainda tanto impacto, né? Internacional, né? Chegou como chegou no Brasil, né? Um pouco mais leve. Eu fiz umas pautas para a Folha e também para a Amazônia Real no início, e depois a coisa estourou, e aí a gente começou um trabalho mais intenso e tenso com a Reuters, né? Vou passar lá aqui. A maioria das minhas pautas aqui são no interior, né, para agência, né, com essa visibilidade mais internacional. E aí na cidade acaba sendo esses tipos de pautas mais tensos, né, como rebelião, né, chacina, essas coisas, e agora com a Covid, né. Para mim, acho que o mais difícil, na verdade, é sempre para quem está passando pela situação, né, para a família, né. Para mim é o ponto mais difícil, porque eu, por exemplo, eu não consigo chegar numa situação, seja ela de velório ou enterro, e não conversar antes com a família, sabe? Então, essa para mim é sempre uma parte mais difícil, assim, sabe? Você tem vários familiares ali, aí você tenta enxergar alguém que esteja um pouco mais, sei lá, um pouco mais bem, assim, né? Menos ruim, né? Vamos dizer, né? De cabeça. E aí você conversa, explica o porquê você está ali, o porquê de você estar ali e a importância do trabalho. E acredito assim, eles têm entendido, a maioria das pessoas, né? Dos familiares, eles têm entendido o papel da imprensa. E até porque houve também muita negligência, né? Por parte do poder público, o governo, né? Foi uma situação difícil para todo mundo, né? Foi uma explosão, né? De pessoas à procura de leitos, difícil, né? Até países da Europa não tiveram uma resposta tão rápida, né? Quanto o governo, né? Então, para mim, essa é sempre a parte mais difícil, falar com a família.
e depois você tá ali e tentar registrar com ética e respeito aquela dor, né? Até onde ir, né? Até onde você poder ficar em cima. A gente começou uma cobertura um pouco mais distante, né? Lembra que a gente tinha essa coisa de ficar um pouco mais distante, mas não tem jeito, né? A gente acaba tendo que chegar um pouco mais próximo, claro que com todos as proteções, a segurança, né? Então eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Tá ali. Já que você falou da proteção e segurança, como é você chegar no cemitério para falar dar um toque num familiar, pedir uma autorização para fotografar o enterro, você com todo vestido, com máscara N95, roupa, todo protegido, e a pessoa, no máximo, com uma máscara de pano. Como é isso? No início mais criava um choque maior, né? Principalmente quando a gente não estava tendo ainda a questão das valas coletivas, né? A gente chegava no cemitério, ficava ali na parte da administração, aguardando, né, chegar um carro a gente já via, porque o pessoal já via da funerária, já vinha todo equipado, né? E aí a gente ia e abordar a família, né? Conversar, explicar, saber o que tinha acontecido, sempre antes ouvir. Às vezes a gente até, questão de foto, a gente via que estava perdendo foto, mas eu para mim, antes eu tenho sempre que conversar, né? E depois a gente vai documentar. Então, logo no início foi assim, eles entendiam mesmo. É claro que um ou outro pedia não fazer foto, a gente respeita tudo. E causava um impacto, né, da gente estar de máscara, até porque ainda há também a questão da negação, né, da pessoa não querer dizer que o parente foi morto por conta da Covid, tinha um certo preconceito, né, um medo de um preconceito com a família depois, né. E aí, as pessoas, os amigos vão me isolar, né, sabendo que meu pai ou minha mãe, meu tio morreu, né, como é que vai ser isso, né? Tem um pouco disso também. Mas E aí depois a coisa foi rolando. E o número agora é tão grande que todo mundo, pelo menos, conhece alguém que foi infectado. Então muda um pouco, né? Exatamente. Começou a mudar bem isso, né? Acho que as pessoas começaram a entender um pouco por conta disso, né? Quem tem familiares ou amigos que tiveram, né? Pessoas acometidas muda realmente a percepção, né? Apesar de que aqui a gente logo no início houve mesmo um aumento das ruas, né? Mas depois, infelizmente, o pessoal voltou a ter praticamente quase uma vida. Um pouco, né? Não vamos dizer que é a mesma coisa mais, mas a gente vê muita gente na rua ainda com e sem máscara. Aí a gente também pode jogar isso um pouco culpa dos próprios, né? Dos governantes aí que criam ruído na comunicação do isolamento social, né? Tem uma pergunta aqui da Nana, que entra no fundo branco, é difícil de ler. Houve algum momento que os familiares não permitiram fotografar? Bom, você falou de certa forma, mas pode contar se houve algum momento que os familiares pediram para não fotografar. Vários momentos. Houve, com certeza houve e a gente respeita, né? Com certeza. Nosso primeiro plantão para fazer a transferência dos pacientes vindo do interior, você lembra, foi num domingo, né? Eu fui 2 horas da tarde para o hospital, para o aeroporto. O paciente foi chegar só 7 horas da noite, né? E aí quem desce primeiro do avião são sempre os familiares, que é até bom isso, porque a gente já conversa logo e a filha do rapaz que acabou falecendo, né, do senhor que acabou falecendo, pediu para que não fosse feito foto de maneira nenhuma, né? A gente explica que a gente está ali para mostrar o trabalho do pessoal. E aí a gente respeitou, e aí foi um dia de bastante espera e acabou não tendo foto, mas já no outro dia era um dia que acabou falecendo também durante a transferência, e a filha, nossa, praticamente absorveu tudo, não, ela não pode registrar, a gente tem
outros parentes na mesma situação, a gente quer que isso venha à tona mesmo, sabe? Então tem essas duas situações. As pessoas que às vezes são um pouco, querem um pouco mais de que não seja mostrado, né? Um pouco mais de privacidade, né? Naquele momento, que é um momento super difícil, né? As pessoas não estão podendo nem se despedir dos entes queridos, né? Muitos deles passaram dias no hospital, às vezes, e sem poder receber visita de família. E outros querem que mostre mesmo, porque sabe da importância da situação toda vir à tona, né? E é nosso papel, né? Mostrar isso, né? Claro que sempre com dignidade e ética. Claro, claro. Não, tem feito super bem. E as histórias que você já fez algumas, como quando você se envolve na história, como por exemplo da enfermeira indígena, da enfermeira indígena, a Wanda, né? Como quando você passa alguns dias com a pessoa, convivendo na comunidade mais tempo e vendo a luta de pessoas como ela, Conta um pouquinho, eu já ia contar um pouco, conta você um pouco dessa história. Eu não consigo separar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Eu já fiz outras coisas na vida antes de ser fotógrafo, né? Eu não saí do segundo grau e já fiz faculdade de jornalismo direto. Então hoje eu digo que eu faço o que realmente eu amo. Então minha vida pessoal está muito ligada à minha vida profissional também. Então eu me envolvo bastante mesmo com as pessoas com quem eu procuro contar um pouco da história, né? Um exemplo antes da pandemia, por exemplo, foi um haitiano, né? Na época do Haiti, quando veio os imigrantes para cá, que ele acabou ajudando a construir a Arena da Amazônia, acabou trabalhando lá na Civil, e até hoje se fala, ele já voltou para Haiti, a gente se fala, ele passou Natal comigo em casa. E aí, diante da pandemia, a gente também queria contar histórias de superação, né? Para dar um pouco de esperança para a gente, para a humanidade, para ver que não está tudo tão perdido, né? E a gente começou a procurar histórias com relação aos povos indígenas, né? Povos tradicionais, por estar aqui na Amazônia. E aí eu trabalho de produção, a gente mais pesquisa do que fotografa, né? Tem muito disso, nosso trabalho é muito de ficar ali procurando, né, pesquisando, ligando. E aí surgiu essa coisa dos indígenas estarem fazendo máscaras para autoproteção, né? Que o preço de uma máscara antes era barato, agora tipo triplicou, né? E aí eu fui primeiro na Associação das Indígenas Sateré Maué, das mulheres Sateré Maué, acompanhei lá. E depois uma amiga, a Kátia Brasil, me passou o contato da Wanda, que é do Parque das Tribos, uma comunidade indígena dentro do... A enfermeira, que eu não sabia que era enfermeira dentro do contexto urbano. E aí eu fiz a Sateré Maué, e no outro dia eu fui lá no Parque das Tribos, liguei para a Wanda, ela, não, pode vir, a gente está fazendo as máscaras. E aí, fazendo as fotos das máscaras, conversando com ela, eu sou enfermeira também. Eu falei, olha, que legal. Ela, inclusive, eu estou cuidando dos parentes aqui. Eu falei, putz, a pauta é essa, né? Seguir fazendo as máscaras, né? A gente fez um pacote, né, da produção das máscaras e aí falei, vamos investir, né? A gente convidou, tal, ofereceu o material e todo mundo entendeu que era interessante, era uma coisa. E a Wanda é uma mulher sensacional, né? Guerreira. Tanto ela quanto a família dela, as companheiras que ajudam ela, a dona Natalina, né? Que ela, acorda super cedo, ia de porta em porta. Eles criaram um grupo no WhatsApp, né? Isso ajuda muito também a tecnologia. Então, quando alguém passava mal, ela ia. E ela fez uma campanha também, tanto de doação de máscara, alimento, botijas de gás, remédios. E isso ela ia tirando dela, do bolso também. Trabalha no hospital, é concursada na Fundação Alfredo da Mata, que é uma fundação que é referência aqui de tratamento de doença de pele, e ela tirava do próprio bolso, ela, o marido dela, os familiares, e a gente acompanhou ela, eu acho que eu fiquei uma semana, um pouco mais de uma semana, praticamente todo dia lá com ela, com a família,
vivendo um pouco da realidade deles também, ali almoço, janta, né, aquela coisa, né, praticamente um intruso, assim, e aí a gente vai ficando um pouco invisível, né, que é o que a gente sempre busca, né, ficar dentro de uma situação em que a gente não cause um impacto, que as pessoas ajam Aproveitando normal, isso, tem né? duas questões. O Wesley acho que entrou um pouco depois, não viu o que você falou das famílias, do contato, de respeitar as famílias, mas acho que dá para respeitar. E o Serginho comentou também que o vídeo dessa história da Wanda estava muito bom. Aliás, depois que a gente viu a quantidade de publicação também de vídeo, além de fotografia, foi impressionante. Então, conta um pouquinho das duas coisas, como é respeitar o espaço das pessoas em casa. Ontem mesmo teve uma situação dessa, né, que você acompanhou um grupo da prefeitura que faz De testes médicos, né? na pessoa já morta, né, já antes de ser recolhida em casa, Sim. Não e a família aceitaram, não né? deixou você entrar. E conta também como, além da Wanda, você tem feito outras matérias, você tem feito tudo praticamente, né? Não só dado as informações para o texto, como fotografado, e está fazendo vídeo também. Aí conta um pouco essa coisa multimídia, passando aí pelo... Fala do respeito da família de novo e conta como é o multimídia. Só falando aí, eu vi que o Wesley comentou, tá com cara de cansado, é porque aqui é o calor, né? A Uhum. gente voltando aí, os amigos, aí o pessoal que é de fora aqui, a primeira coisa que a gente encontra com o pessoal nas fotos, o pessoal, caramba, bicho, que calor, mano. E aí, máscara, macacão, suor caindo no olho, é terrível. A Amazônia é boa demais, mas ela puxa o caboclo, né? Vamos dizer assim. Maltrata, né? Maltrata, né? A família é isso, né, que a gente falou, né? Se respeita a família antes, se a família não autoriza, tanto é que eu procuro ter sempre os nomes das pessoas nas fotos, né? Que é uma coisa importante. A gente não colocar que é só um corpo, né? Que é só um número, né? Como a gente tem lidado aí, né? Então a gente procura dizer quem é a pessoa, quem são as pessoas. É claro que às vezes na situação difícil ali, mas pelo menos da pessoa que foi acometida e de um familiar mais próximo. E a gente também tem um serviço de texto, né? Então eu também procuro sempre pegar o contato de telefone das pessoas, até de repente para poder ajudar de alguma maneira também. A filha do indígena, ela veio de São Gabriel. Eu fiquei super preocupado, porque, pô, ela veio de São Gabriel da Cachoeira, de avião, UTI. Como é que ela ia ficar aqui, né? Então, depois eu liguei para ela para saber se ela estava bem, se ela estava hospedada em algum lugar, e ela falou que estava na casa da irmã. Eu falei, pô, como é que você vai voltar para São Gabriel agora? Porque está proibido o transporte fluvial, né? Ela, eu não sei ainda, mas vou ver. Eu falei, pô, se você precisar de alguma coisa, me avisa, esse número tem um WhatsApp. Então, eu procuro sempre também, né? Porque não é só a gente só levar alguma coisa, eu acho que a gente também tem que doar um pouco da gente também, né? Ainda mais numa situação tão como essa situação aí, né? No caso dela aí, né? Que acabou falecendo. E são de fazer vídeo, né? Aqui a Amazônia, por conta da logística um pouco complicada, a maioria das pautas eu faço sozinho, porque às vezes só tem um lugarzinho ali no barco para ir, né? É sempre complicado, a logística é cara, então às vezes botar mais um profissional que eu adoraria, né? Já fiz uma viagem com o Serginho para Raposa Serra do Sol. Pô, foi ótimo, que é até bom para você poder conversar sobre a pauta, né? Vamos Claro. por onde e tal, é legal, mas às vezes acaba em inviabilistica da Amazônia. E o E vídeo agora está acabou sendo. dificultando as viagens. É, Não, eu digo agora, e, nesse e momento, está dificultando, as viagens estão mais complicadas. Né? também tem isso, né? Alguém vindo do Rio para cá é super É. complicado, né? Tava, até muita gente acabou não vindo por conta dessa questão da segurança mesmo, né? É. Imagina, você passar mal aqui, você não tinha leito de UTI há, sei lá, uns dias atrás. E até mesmo situação de repente, você tá na pauta, cai, machuca, né? Não dá para ir para o hospital, né?
Então tem que ter o máximo de cuidado. E essa questão do vídeo foi uma coisa que eu já venho fazendo um pouco, né? Porque além da Reuters eu também colaboro para outros jornais, né? Jornalista independente, né? Legal. E acaba sendo também, a gente tem um pouco mais para escolher as pautas que a gente faz. Mas hoje todo freela que eu faço, o pessoal sempre pede para fazer vídeo, né? Mas eu sempre procuro dizer que assim, pô, legal, dá para fazer nas pautas longas, né? De vários dias de viagem, que você tem tempo e tal. Agora fazer isso no hard news ali, na porrada do dia a dia, onde as coisas acontecem muito rápido, tem sido bem complicado. E um pouco a coisa de eu tenho uma câmera mais antiga, que seria tipo uma segunda câmera bem surradinha, e eu estou usando ela para fazer vídeo. Porque, querendo ou não, a qualidade da foto ali acaba caindo um pouco também, se você for usar a mesma câmera. Até com câmera diferente, né? A gente perde um pouco daquela coisa de esperar, né? O momento, da coisa encaixar, porque você não tem mais aquela coisa de espera. Quando a foto não está rendendo, você faz um videozinho, né? Então é meio corrido, assim. E não é só vídeo, tem que fazer entrevista também. Então, às vezes, você está fazendo a entrevista ali e você vê, puta, a foto está rolando. Mas não tem como, né? Eu acho que é uma coisa que não tem volta, né? O ideal seria que a gente tivesse um cinegrafista junto, tudo, mas infelizmente não é. Tem que se adaptar, né? A sua editora particular, Cláudia Alcunha, está perguntando qual é a diferença da cobertura numa cidade grande, numa cidade como Manaus, né? E nas comunidades ribeirinhas, a diferença para as comunidades ribeirinhas. Eu acho hoje que é tempo. Não, mas hoje praticamente foi a mesma coisa, né? A pauta foi pauta hard news, né? Hoje, né? Eu acho que no interior, quando a gente vai para a comunidade ribeirinha, o ribeirinho é o dono do tempo dele. Aqui na cidade é o tempo que manda na gente, né? Então aqui as coisas são corridas, né? A gente quando vai para a comunidade indígena, não adianta você querer chegar na comunidade indígena dizendo pro Tuxaua ou pro cacique, para a liderança indígena, eu quero fazer isso. Não é assim. Ele fala, vai lá, senta, guarda teu equipamento, vem aqui com a gente, você vai ouvir tudo que a gente tem para falar, depois eu vou liberar para você pegar a sua câmera e fazer algumas coisas. Então, acho que isso é uma coisa que também ensina um pouco para a gente, sabe? Eu acho que a gente tem muito para aprender com os povos tradicionais, né? Que estão aí na luta já, né, há mais de 500 anos, né, tentando manter a cultura deles, né? Nesse momento de pandemia aí, a gente está vendo que eles estão passando sufoco, mas eles também estão lidando muito com isso, com o próprio medicina deles, né? Medicinas tradicionais, né? Que poderiam estar ajudando a gente também. E aí a floresta sendo dizimada, os povos sendo dizimados, a gente está perdendo muita coisa, né? Importante que poderia estar ajudando a gente como humanidade e por aí vai. Então eu acho que é muito essa coisa do tempo mesmo, a diferença, né? Lá o tempo é do homem, né? Do indígena, do caboclo, ele que faz o tempo. Aqui na cidade, o tempo que domina o homem, né? Outro ritmo, né? O ritmo outro ritmo. Da Amazônia. E agora, emendando nessa pergunta da Raquel, ano passado você fez parte da equipe da Reuters que foi finalista do fotógrafo do ano da Reuters, que foi a cobertura das queimadas, né? Aí, conta as dificuldades, como foram dessa cobertura e as coisas boas, né? Tem muita dificuldade, mas muita coisa boa também. A coisa boa dessas coberturas é sempre encontrar as pessoas, né? Os amigos, né? Aqui a gente tem ótimos profissionais também, tem o Rafael Alves, Michael Dantas, tem a rapaziada dos jornais aí também, mas a gente fica um pouco isolado, então é legal encontrar os amigos, né? Encontrei o Avner, encontrei o Vitor, encontrei uma galera bem bacana, né? O próprio Ricardinho, a gente se encontrou lá em Roraima também, apesar da tristeza ali, né? Também eu não vejo muita assim, a gente está perdendo vidas, né? Mas a gente quando está perdendo floresta, a gente está perdendo vidas também, né? Então foi uma cobertura muito triste também. Eu acompanhei, por exemplo, essa foto foi
na terra indígena, né? E essa é uma E equipe eles indígena, né? Hã? É uma equipe indígena É combatendo, uma não é? equipe indígena, né? Uma brigada de combate a incêndio indígena, né? Eles tiveram o apoio da brigada de incêndio de Apuí. Isso é... Caramba, me deu um branco agora o nome da terra indígena. Eu também Mas esqueci. ali em Humaitá, né? Tem ali em Marmelos, não tem ali em Marmelos. É uma área onde chama Campos Amazônicos, né? Então ele é um pouco mais seco, então o fogo ali se alastra muito rapidamente e cria chamas, sei lá, 20, 30 metros. E a gente saiu, a gente recebeu a informação de que estava pegando fogo de novo. Pô, tem que agradecer ao motorista meu também, que estava junto comigo, né? Nessa a gente teve um pouco mais de verba, então tinha um motorista, o Gabriel, que mora lá em Porto Velho. A gente fez uma disparada do interior ali de Roraima para lá e acompanhamos os indígenas e o pessoal da Brigada de Apuí ali combatendo incêndio a madrugada toda. Foi uma coisa desesperadora assim, lágrimas nos olhos também. Mesma situação aqui, de chorar junto com os familiares, eu também me emocionei bastante por ver tanta riqueza sendo dizimada, assim, né, por, sei lá, troco de quê, né, também. Muito difícil, né, tem questão dos animais, a gente encontrou tatu, né, outros, o Wesley fez foto de gado, né, que teoricamente, o gado não tem culpa nenhuma, mas é colocado ali, né, para Aham. por conta do Cobra. desmatamento, né, Nossa. cobra. Então, isso é o que a gente vê, né? É muito difícil, bem complicado mesmo. Mas foi uma cobertura bem importante, assim, para mim também. Pude mostrar um pouco da realidade aqui na região do sul do Amazonas. Apuí, por exemplo, já foi um lugar que eu já fiz umas 3 reportagens lá, né, mostrando a situação. O sul do Amazonas, tem essa coisa o desmatamento está subindo, né, para o Amazonas. O Amazonas ele é um pouco ilhado ainda, né? A gente não tem Uhum. tantas estradas como Roraima, Mato Grosso e Pará. Então aqui ainda a coisa é muito fluvial e via aérea, né? A gente tem uma rodovia aí que é a 319, né? Se não me engano, posso estar errado, mas que estão querendo asfaltar aí sem ter um programa aí de fiscalização. Imagina como é que isso vai ser, né? Bem É. difícil mesmo. Tem uma pergunta voltando, vamos voltar ao Covid. Covid, que é Como foi foi fotografar a vala? fotografar as valas do cemitério Como foi a e comenta que teve uma proibição do prefeito, né, do acesso aos cemitérios e agora, É. depois de uma negociação, comenta aí você. Logo no início a gente entrava no cemitério, é um local público, né? Tem 2 partes do cemitério, uma parte que é particular e uma parte pública, mas todo mundo entra, né? E a gente estava fotografando, eu, Edmar Barros, que é um fotógrafo daqui também, o Sandro Pereira, indo praticamente quase que diariamente lá, né, para contar essas histórias, né? Que é ali que a gente conseguia encontrar os personagens. E de repente o cemitério fechou. Ninguém sabia por quê, e aí veio dos próprios familiares as imagens pelas redes sociais, né? Aí a gente descobriu que estavam sendo feitas covas coletivas, e aí fecharam o cemitério, e todo mundo querendo entrar para tentar fazer a foto, não conseguia, e alguns amigos entraram, né, pela uma parte do mato ali que deu e fizeram as imagens, e a gente, por conta de protocolo de segurança, a gente precisava de autorização, né, do órgão público para entrar, e aí entra a ferramenta do drone, né? O Maico e o Sandro tinham um drone e fizeram as primeiras imagens com os drones, né? Que foram as imagens que Faltou, circularam. faltou uma Circularam. imagem de cova coletiva aqui, falha minha. É, O pessoal procura na internet suas fotos e vai achar. e aí o Michael deu capa no New York Times com a foto, né? E foi importante, né? Isso. E aí depois a gente conseguiu autorização para entrar e também a gente também começou a colocar o drone agora na nossa cobertura também, que é uma ferramenta que a gente tem que usar, não tem volta, né? As tecnologias vão agregando, né?
E aí o sindicato também entrou na briga, né? Soltou uma nota, né? Dizendo que não era certo proibir o trabalho da imprensa. E aí foi feito um acordo, né? Entre o sindicato e a prefeitura. E hoje a gente tem um horário, não é o melhor horário, de 9 às 11, sempre de manhã, de segunda a sexta, para poder entrar no cemitério e fazer as imagens, né? Para a gente que é fotógrafo, é uma facada no coração, né? A gente sempre gosta de fazer as imagens ali no fim da tarde, e até porque o fluxo também de enterros, de manhã, a gente chega às 9 e nunca tem enterro 9 horas, né? Ainda vai ter as remoções, né? As funerárias ainda estão fazendo trabalho. E aí começa lá pelas 10 horas, aí a luz já está, né? Pra gente, tecnicamente, a luz já está dura. Logo no início eu fiz bastante imagem no fim da tarde, né? Então as fotos acabam tendo uma repercussão até maior, né? Por serem fotos com uma qualidade, uma luz melhor, né? Plasticamente mais bonito. Plasticamente, e chama mais atenção, né? Não é só questão técnica, né? E questão também de histórias, né? Voltando um pouco nisso, não sei se era isso a pergunta, mas a gente também acompanhou a história de uma médica que trabalha no SAMU, né? Que também para mim foi super importante e para mim foi uma das situações mais difíceis, que é a doutora Alessandra Said. Ela é médica, ela tem uma filha, ela deve estar agora há mais de 2 meses sem ver a filha, porque a filha teve que morar na casa do pai. E os pais delas, os dois pais, o pai e a mãe, né? O pai e a mãe estavam isolados. Ela tá aí ela nessa tá, foto. tá aqui nessa foto. E os pais acabaram também pegando Covid. E ela, imagina, né? SAMU é a linha de frente ali do atendimento. As pessoas ligam quando a pessoa já está mal em casa, né? Então ela tinha os plantões super intensos. E essa foto, para mim, acho que foi uma das fotos mais difíceis de fazer. Eles receberam um chamado e era próximo da base deles ali. E aí a gente começou a se paramentar, né? Porque tem que ir já paramentado. E aí a residência onde foi o chamado era meio próximo da base. E aí eu acho que os familiares pegaram e levaram o paciente para a base. E aí ela foi até o carro, a gente já tinha terminado de se arrumar, já estava dentro da ambulância, saindo todo mundo. Ela não, putz, ele está tendo uma parada. Aí tira ele do carro e começa a reanimar. E aí, puta merda. E aí, você procura, olha para, tinha, sei lá, bastante familiares, né? Você começa a procurar aquela coisa para pedir autorização. Como é que você vai fotografar, né, isso sem ter a pessoa autorizar? Aí vi uma pessoa ali, por coincidência era o filho desse senhor, eu não lembro o nome dele agora. Ele, não, tudo bem, pode fotografar, não tem problema. E eu comecei a fotografar. E foram quase 15 minutos tentando reanimar ele, todo mundo chorando, a família toda em volta, e aí você olha, às vezes as pessoas te olhavam e eu, putz, estava já chorando pra caramba, e chegou uma hora que eu também não consegui mais fotografar. Baixei a câmera e, nossa, foi super difícil. E ela tentando remar, quando eu acho que deu uns 10 minutos, ela tentou explicar para os familiares ali, olha, a gente está tentando fazer de tudo aqui, mas o tempo que está dando aqui, dificilmente, né, tem alguma coisa. Aí o familiar fala, não, doutora, tenta mais um pouco. Putz, aí a gente desaba, né? É É difícil. difícil. Porra, aí você ali fotografando aquele momento, né, super difícil. E aí a doutora ainda tentou mais, eles iam se revezando. Todas as outras ambulâncias que estavam ali, não ficou só a equipe dela ali, né, nesse atendimento. A galera toda que estava ali, que não estava com... Eles começaram a se revezar, sabe? Foi uma coisa... Putz, até me arrepia aqui agora. E aí você vê a pessoa falecendo na sua frente, né? É super difícil, né? E aí ela, depois dos plantões, todo dia ainda passa na casa dos pais dela para ver como é que tá o pai. A mãe já tinha passado do tempo de contágio, né? Já estava melhor. A mãe dela tinha acabado de se recuperar de um câncer, mas graças a Deus recuperou bem. E o pai já estava naquela situação um pouco mais difícil, precisando de cilindro de oxigênio. Então a gente acompanhou praticamente, eu fui lá para o SAMU, era pelas 7 horas da manhã e fui chegar em casa 9 horas da noite, porque a gente saiu do SAMU, depois foi para casa dela, e depois para casa dos pais e depois para casa dela, para mostrar ela ligando para a filha, né, que ela só tá falando com a filha
Também foi um por pacote telefone. bem legal também. E essa da transferência dos Muito bom. indígenas, né? Que agora o povo do interior está sofrendo bastante, né? Porque eu acho que é o único estado que tem isso. O Amazonas só tem UTI na capital. Nenhuma outra cidade do estado do Amazonas tem leitos de UTI, né? Não sei como é que está agora, né? Começaram a receber novos respiradores. Não sei se já tem alguma UTI. Então, tem essa situação de começar a trazer as pessoas do interior para cá, porque teoricamente começou a livrar leitos, né? Aqui. Mas tarde. As pessoas já estão num grau de situação muito difícil e aí acabam falecendo dentro do avião, né? O próprio doutor falou, é uma situação super difícil, porque você tem a questão da pressão, né? A pressurização. Aqui é muito quente, então sempre tem a questão de turbulência. Eles têm 6 aeronaves, um deles é até um jatinho, né? Porque é longe aqui. Imagina, você sai de Manaus para ir para São Gabriel, num jatinho desse, é mais de 1 hora de voo. Você praticamente chega em São Paulo, você cruza o Brasil, né? Em 1 hora num jatinho desse. O Wesley está perguntando se o apoio psicológico dos colegas tem ajudado a segurar a onda. Com certeza. Não só dos colegas, como também da minha companheira, minha esposa aqui, ela também é jornalista, também está passando pela mesma situação de estar na linha de frente, então a gente chega, conversa, quando dá, porque também chega todo mundo super cansado, né? E conversa bastante. Eu tenho recebido muitas ligações de amigos de fora, jornalistas e não jornalistas, todo mundo dando os parabéns aí pela cobertura, para ter força. Amigos ligam dizendo, olha aí, tá comendo bem, tá comendo fruta, toma vitamina C, toma isso, toma aquilo. É legal, né? Porque realmente ajuda bastante. Eu acho que o psicológico numa cobertura dessa é o que pega bem, né? Eu já acordei várias noites aqui tendo pesadelo, por exemplo. Eu corro aqui para a cozinha e vou cheirar um café, alguma coisa para ver se eu tô com tô sentindo cheiro e gosto das coisas, sabe? Dá um pouco. Aí, para emendar essa emoção, a Andressa de Brasília também está perguntando para você como está sendo para lidar com tanta emoção. Eu acho que acrescentando. É essa coisa mesmo, de conversar bastante, sabe? Eu acho que não dá para se fechar, né? Eu acho que a maioria dos problemas que as pessoas têm né, psicológico é muito dessa coisa de ficar guardando, né, dentro, né? Então eu tenho procurado conversar bastante com os amigos daqui, né? O Rafael, o Maico, querendo ou não, a gente também o pessoal tá todo mundo se encontrando, né? Nas pautas aí, né? Apesar da concorrência sempre tem, né? Um pouco, né? Mas eu acho que é falar. Não pode se fechar. Acho que tem que conversar, liga quando a coisa aperta. Tem a minha companheira, a gente conversa bastante também, trocar. Hoje a gente tem a tecnologia aí, né? A gente está aqui falando ao vivo, né? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Mas o Tom Molina te pergunta se usar o drone se acaba sendo mais leve, tipo, cria alguma distância, né? Talvez. Com certeza, com certeza. Eu e o Rafael também foi a mesma situação do que eu quando fecharam o cemitério, né? Todo mundo com as imagens de drone, ele também, acho que por conta da agência, ele faz para F, né? Também não usa drone. E a gente, caramba, cara, estamos sem imagem, né? Que a gente acaba querendo também mostrar, né, a situação. Estamos de mãos, né, amarradas aqui. E aí ele, cara, beleza, se eu tivesse o drone eu ia fazer a imagem de drone também, mas eu quero mostrar isso do chão, sabe? Porque é claro que o impacto da imagem do alto ali, várias covas, né, causa também um impacto grande, né? Mas eu acho de você... claro, é que nem uma ferramenta a mais, né? Tem que usar com moderação, né? Também não adianta você também largar e só usar drone, né? Eu acho que, como o próprio vídeo também, tudo vem agregar para a gente poder ter uma história mais completa, né? A gente consegue dar um contexto. Você está contando uma história aqui na Amazônia. Pô, um avião para você voar é super caro, né?
Então, você com drone, você consegue dar um contexto, uma dimensão da coisa, do desmatamento, ou do próprio cemitério, da quantidade de coisas, que talvez a gente não consiga mostrar isso numa foto ali de baixo. Mas aí você tem a emoção dos familiares, né? Você pode fazer uma foto de um familiar se emocionando, chorando ali, né, num momento de tristeza, vai causar talvez o mesmo impacto do que uma foto de drone. Mas eu acho que tudo é um somatório de informações para depois você ter uma coisa mais próxima da realidade do que está acontecendo ali, né? Porque a gente também só conta pedaços da história, né? A gente não conta a história toda, né? São milésimos de segundos ali que a gente capta, né? E para tentar chegar o mais próximo do que está acontecendo. E vem cá, eu sempre gosto de perguntar isso porque eu sou um fotógrafo que tenho muitos ídolos, muitos. E por sorte, trabalhei com alguns deles, tive a oportunidade de trabalhar com alguns deles e ficar amigo de vários deles. Quais são as suas referências de fotografia? E claro, Bom, tem as referências mundiais e tal. Eu falei daqui, do nosso quintal. O Ripper, né? Sempre foi um cara que eu sempre acompanhei muito o trabalho dele. Eu acho que ele é um cara bem humano, né? Traz essa coisa da fotografia humana, né? Os dois antes entrevistados aí, o Wesley, eu acho que hoje é uma referência para todo mundo, né? Que está fazendo fotojornalismo, tem um trabalho excepcional, também consegue passar bem essa coisa humana, né? A Ana Carolina, né? Também tem um trabalho. Eu tenho os meus amigos lá de São José, porque eu não tenho família, né, jornalista, eu estou empreitando nessa carreira. Então tive muita ajuda dos meus amigos lá do Vale do Paraíba, né, que me ajudaram bastante. Luciano Coca, Roosevelt Cássio, Cláudio Capucha. É meio ruim falar nomes, né? A gente sempre acaba deixando algumas pessoas de fora. Lucas Lacais, uma galera que sempre me ajudou bastante, me motivou, né? Deu os direcionamentos. Então, tenho bastante essa galera dali, sabe, do Vale como referência também. Eu via foto da galera no jornal O Vale ali, falava, caramba, como é que o cara faz uma foto dessa, né? Cláudio Pereira, Catião, muita gente boa, né? E tem muita gente dali do Vale também que também já tá aí, né? Tem o Meneghini, tem muita gente bacana, né? Meneghini também é de lá? Ele acho que já teve ali pela região ali. Não, a região ali do Vale do Paraíba faz uma escola boa, tem uma galera bacana. Nelsinho, né, também da First Press também, eu acho que é de lá, de Taubaté, Almeida também é de lá. Também é de lá. Então, essa galera toda ainda, para mim, ainda são professores, né? Ainda fazem um trabalho aí. O Aí, o Wesley disse que o Ricardinho Ricardo vai ficar com senhores. O Ricardinho é brother, pô. O Ricardinho também. Eu, como sempre gostei do Rio, sempre tô por aí, né? Então, sempre também fui super bem recebido pela galera aí do Rio, né? Ricardinho, o próprio Dano, que tá aqui também. Toda a galera aí, né? Sei lá, fogo ficar falando, né? Galera da AP toda. Difícil lembrar o nome de todo mundo, mas assim. é bom. Muito Mas bacana. João E Bittar, aí você João também Bittar, teve... sempre acompanhei muito. João espetacular. João Bittar. E você aí também conheceu um grande amigo meu que já não está mais com a gente, o Raimundo Valentim. Professor, aqui ele é conhecido como professor. Aqui no Rio é conhecido como Boto Cor-de-Rosa. Boto Cor-de-Rosa, puxa vida. Grande amigo. Eu infelizmente, assim, não tive o prazer de trabalhar diretamente com ele. Ele era editor do Diário da Amazônia, mas a gente estava sempre nas pautas. E quando eu cheguei aqui, ele também era que sempre falava: tu tem que ir pro Rio de Janeiro, pô. Tem que ir para lá. Mas, sei lá, a Amazônia acabou sendo vida e eu também abracei um pouco essa causa. Assim, eu acho que é importante estar aqui e, de repente, estar mostrando toda essa realidade aqui também. Profissionalmente, né? Muito rico, né? Um pouco caro, né? As fotos difíceis às vezes de aprovar. Não é barato, né? Outra coisa que é legal para a gente começar a fechar, que a gente está acabando o nosso tempo, mas
muita gente não sabe, fala assim, pô, o cara tá em Manaus, ali na Amazônia e tal, vai ali, faz um incêndio. Vai ali, faz um incêndio? Faz uma Não é, né? queimada? Vai ali, faz Não uma é, não queimada é, ou não é, leva não é. quantas horas de barco, quantas horas de 4x4? Às vezes é 5 dias viajando, um dia para fotografar e 7 dias para voltar, porque depende se você está subindo ou descendo o rio também, né? Exatamente. Aí se tá numa época boa, a Reuters está liberando grana para voar, a gente vai de avião. Senão a gente vai de carona com um pesquisador. Também queria agradecer também muito a galera da pesquisa aqui também, o INPA, Instituto Mamirauá, que sempre também deu a oportunidade da gente estar acompanhando os trabalhos, que também é bem importante, né? E a galera das reservas extrativistas, os ribeirinhos aí, que fazem trabalhos lindos aí na Amazônia. Perdemos o IBAMA, né? Por enquanto, pelo menos. IBAMA também sempre foi super parceiro, já fizemos várias operações junto com eles, né? E vamos seguindo, né? Tentando aí mostrar a realidade dentro do possível e quando tem verba aí para fazer, né? Para você sempre tem. Mas é isso. É um aprendizado diário estar aqui na Amazônia. Para mim, eu me sinto privilegiado, né? A maioria das minhas pautas são no interior, é difícil, calor, as condições, umidade, a gente rala bastante. Mas para mim é sempre um aprendizado estar na floresta, estar com os povos da floresta. E aí a cidade aqui está sendo... Emenda aqui, tem uma pergunta boa do Wesley, se você acha que o meio ambiente ganhou mais espaço na mídia. É um pouco sazonal, né? Principalmente por cobertura nacional, internacional. Eu acho que o pessoal só abre o olho quando a coisa está como o ano passado, né? Por exemplo. Então, nesse sentido, eu acho importante, por exemplo... Opa! Eu achei que era a minha câmera que tinha virado. Eu acho importante, por exemplo, o trabalho que a Amazônia... que a Amazônia Real, por exemplo, faz aqui, né? Que é uma agência de jornalismo independente que foi criada por 2 jornalistas daqui de Manaus. Então, tem inclusive colaboradores indígenas, ribeirinhos, eles fazem também oficinas para indígenas de jornalismo, para essas próprias populações eles mesmos criarem o material de notícia deles, eles mesmos contarem as próprias histórias deles. A gente está passando por um momento agora que a gente não pode entrar dentro das terras indígenas. E está certíssimo, né? Como é a melhor maneira deles se proteger é se isolarem, né? Claro que a gente também tenta de outras maneiras entrar, né? Também faz alguma, né? Claro que respeitando tudo. Mas por que eles também não podem contar o que eles estão passando, né? O que um jornalista indígena tem de diferente da gente? Por que a gente tem que ir lá? Então é importante também dar voz a eles também terem essa coisa, né? Deles poderem contar, né? A própria história, os dramas e as coisas positivas também que eles têm, né? Eu acho que é bem importante isso. Bacana, muito bacana mesmo. Não é? Bom, para a gente não ser interrompido, sem se despedir direito, vamos começar a nos despedir aí. Diz aí o que você achou, como é que foi. Pô, eu tô super nervoso aqui, tô suando aqui, fora o calor. Nunca tinha feito. Tem o brother aí, o Landau, né, que é nosso, tá dentro do time aí, também tinha pedido para fazer a live. E eu falei, putz, o chefe falou que é dele primeiro. Então, eu sempre que posso procuro também ir aqui. Eu já fui algumas vezes na universidade aqui conversar com a galera. Eu acho que a gente tem que motivar, porque fazer jornalismo, eu sou um privilegiado. Eu faço o que eu amo hoje e cada vez está mais difícil de viver de jornalismo, fotojornalismo, né? A gente está passando por um momento super difícil para a imprensa, acho que geral, né? Não só brasileira. Então, eu me sinto um privilegiado mesmo, eu agradeço pelas oportunidades que vêm aparecendo, pelos amigos. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? De fazer um bom material com ética e também levar isso para quem está chegando, né? A galera aí nova das universidades e tudo. Mostrar que vale a pena. Começar, né? Que vale a pena, que é uma profissão de amor mesmo, né?
nem sempre vai ter boa grana, né? Assim e tal, mas acho que a gente fazendo o que a gente gosta, a gente tem mais chance de dar certo, né? Então, siga um pouco. E aí os diverte-se muito, né? E os amigos, né, também, né? Eu acho que essa tem coisa uma pergunta curiosa aqui. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que é teu parente, que é Kelly também. Meu pai, eu acho. Como foi cair no Rio com jacaré com todo o material? A Amazônia tem dessas, né? Teve. A Amazônia tem dessas. Estava com um amigo Orlando Júnior, cinegrafista aí da Amazônia, aí, conhece a Amazônia inteira, a Amazônia brasileira, a Amazônia, toda a Amazônia aí. E a gente teve um acidente. Viramos de canoa lá em Mamirauá, numa cobertura de manejo de pirarucu, né, acompanhando a pesca lá, que é mais um trabalho lindo que os ribeirinhos também fazem. Esse material muito bom. Eu já venho fazendo, eu venho continuando essa cobertura, né, um planejamento de repente de um livro, alguma coisa. Então, ano após ano, eu continuo voltando lá. Foi uma coisa que também me chamou muita atenção. E quando eu cheguei aqui, já era logo uma das primeiras coisas que eu queria fazer. Falei, cara, um peixe de 3 metros, né? Super interessante, assim como o Guaraná também. E a gente teve incidente. A canoa virou, a gente acabou perdendo todo o equipamento, mas a vida foi salva. Tava todo mundo de colete, isso foi importante. E aí fomos chutando uns jacarés ali, mas acho que como a gente estava fazendo uma coisa boa, então eu acho que eles não levaram. O jacaré já tinha comido, vida. já estava alimentado. Já tinha comido. Exatamente. Bacana. Bom, foi muito bom, Bruno. Muito bom mesmo, legal. Agradeço aí. Foi aquele que a gente comeu na casa do Ricardo, não? Não, aquele é o tambaqui, né? Aquele é o tambaqui, é verdade. Isso vai dar uma ciumeira, isso daí. Bom, muito bacana. Agradeço aí pelo espaço, retrato, espaço cultural, e já fui aí. Tomara que essa situação passe e a gente possa fazer outros eventos, levar uma exposição de fotógrafos daqui da região norte aí para o Rio de Janeiro. Tem muita gente boa aqui que merece visibilidade também. Fotógrafos bons aqui. E às vezes falta espaço, né? Falta espaço. É verdade. Para a galera. Foi ótimo. Parabéns pelo seu trabalho. Continua. Valeu. E vamos seguir na luta aqui. É isso aí. E queria deixar já avisado para quem ainda está aqui com a gente, batendo papo, que o próximo convidado é a Márcia Folleto, fotojornalista do Jornal o Globo. Demais. E também tem um ótimo trabalho. E vamos aí, dando espaço para as mulheres, senão elas batem na gente. Isso eu quero comentar. Muito importante também, né? Não, um monte de fotógrafas boas pra cacete. Elas são muito melhores do que a gente, né? Outra visão, outra sensibilidade. É verdade. Com certeza. A gente tem muito que aprender aí com elas. E várias botando o pé na porta. E a Marcinha bota o pé na porta há pelo menos 30 anos aí, quando chegou no Rio. Vi ela menininha chegando no Rio. Já botando o pé na porta e fazendo um trabalho ótimo. É isso aí. É isso aí. Bom, temos um minuto. Tem bastante tempo. Um minuto e 10 para terminar. Não vamos cair sem nos despedir. Não diz qual é a pauta de amanhã, por favor. Não espalha, nem da semana que vem. Nem da semana que vem. Né? Felipe Dana está aí correndo atrás das tuas pautas, então... Vamos ficar caladinho. Felipe está fazendo um trabalho maravilhoso aí, né? Claro. Eu digo ter gente de fora, né? Eu acho que a Amazônia ela precisa de visibilidade, né? Seja de quem vem de fora. Isso. Acho que todo mundo é sempre bem recebido aqui para poder ajudar a mostrar a realidade que a gente está passando, que os povos passam aqui. Então, sempre eu ajudo o máximo que eu posso também quando as pessoas vêm aqui, né? Eu acho que é bacana. Eu sempre fui muito bem recebido, tanto aí no Rio de Janeiro, Brasília, quando eu fui também. Acho que não tem por que essa coisa de ficar escondendo o jogo. Claro que, né, tem pautas e pautas, né? Quando a gente está em cima de uma história, não dá para compartilhar, mas aí deixa o pessoal, eu acho que todo mundo se ajudando. Vai acabar aí. Valeu, Bruno. Beleza. Obrigado. Valeu, abraço. Obrigado a todo mundo que teve